Bom dia a todas e todos. Eu sou Binho Cultura, sou de Vila Aliança, Bangu, Zona Oeste, Rio de Janeiro. E o tema que eu propus aqui é pelo fim do extermínio da juventude negra. E esse tema, ele é o que eu vivo, é o que nós vivemos no nosso dia a dia. Como chegar... Existe um grande desafio para ser negro, ser da favela e chegar aos 34 anos. E quando eu faço uma reflexão sobre esse desafio, eu me vejo diante de uma série de estatísticas que eu tive que contrariar para chegar até aqui. Como é numa geração da minha adolescência, por exemplo, na década de 90, onde eu, ao longo dessa trajetória, só da minha família foram 8 primos assassinados. E aí eu tenho um primo morto pela milícia, pela polícia, pelo tráfico. E então, assim, é um cenário que se apresenta nessa direção, na nossa direção, muito próximo. E a gente convive com ele. Fazendo uma análise sobre essa caminhada, essa trajetória, hoje eu, enquanto escritor, com a formação em ciências sociais, única pessoa na minha família, por enquanto, com a formação acadêmica, sem ter tido referências algumas, eu vejo que o jovem está matando os jovens. O negro está matando o negro. O pobre está matando o pobre. E isso, existe a legitimação do jovem e do preto e do pobre marginalizado, que está matando e está morrendo, mas também existe o jovem, o preto, o pobre, que está matando, esse já por sua vez institucionalizado na figura da polícia. Então, quando a gente vê nessa guerra, quem está perdendo, quem está ganhando? Ninguém. Pretos e pobres, porque essa reflexão sobre a polícia militar, sobretudo, que é a que atua ostensivamente dentro dos territórios populares, conversando na faculdade com um amigo meu, policial, ele falou, cara, se você pensar, nós éramos para ter a melhor polícia do mundo, porque o policial, ele vem de onde? Esse policial, a maioria dele tem que cor? Porra. Então, é aquela velha história do Capitão do Mato. Mas, acima de tudo, nessa sobrevivência, reparando aí, caminhando pelo estado do Rio de Janeiro, Baixada Fluminense e outros territórios, onde esses indicadores, ao mesmo tempo que são os maiores, eles têm também um número de jovens que são protagonistas, eu venho percebendo que existe um caminho para essa sobrevivência, para que a gente possa amenizar, em médio e longo prazo, esse extermínio, que é o estímulo ao protagonismo desse jovem. Esse jovem, ele precisa deixar de ser notícia das páginas policiais, para ele criar e fazer notícias nas páginas de educação, de cultura, e precisa-se também dar um enfoque maior, botar aquele canhão de luz para aquele jovem que é o protagonista na história, para aquele jovem que faz. Durante muito tempo, o jovem, ele foi objeto de estudo, esse jovem, ele foi um aluno de uma instituição. E a gente vem mostrando aí, da década agora de 2000, metade de 2000 para cá, que esse cenário vem mudando. Isso é importante. A gente vê aqui jovens, estou vendo aqui a Eliane, tem o Faustine, várias pessoas que têm feito trabalho onde o jovem é o protagonista, onde esse jovem, ele se depara e ele se comunica com o jovem, ele fala de igual para igual. Esse estímulo que geralmente as ONGs vêm fazendo dentro dos territórios tem salvado
muitas vidas. E esses jovens, eles têm passado a se tornar referências para os demais. E quando a gente se coloca como uma referência dentro do território onde o tráfico está presente, entre o território hoje chamado pacificado, que não é pacificado, onde o policial ele está presente, o tráfico também continua presente, e aquele jovem que está numa fase de, aquele adolescente que está querendo, buscando referências, aí ele quer ir para, ele se apega a alguém. Ele vai se apegar a quem? Então aquele cara, quando ele vê aquele moleque com a câmera na mão, ele vai achar aquilo legal. Ele uma hora quer estar na tela, mas aí ele chega um momento que ele fala, pô, mas eu também quero filmar. Aí chega um momento que ele fala, pô, mas eu também quero fazer o roteiro, eu quero editar, eu quero fazer montagem. Aí lá na Maré tem um Spock. Mas a gente precisava de mais Spocks espalhados pelo Rio de Janeiro afora. E eu que tenho um filho de 15 anos, fico pensando, toda vez que tem uma operação, eu cancelo minha agenda, que minha área existe uma presença ainda muito forte do tráfico. Então quando a polícia entra violando todos os direitos, eu não vou trabalhar, porque a qualquer momento o meu filho com 15 anos ele pode ser uma das vítimas, porque ele é negro, porque ele é adolescente, e ele tem esse perfil que está sendo exterminado no nosso estado. Então mesmo que ele tenha dentro de casa o pai como referência, é aquele cara que passa de carro, o carro de luxo ainda que roubado, a moto, é aquele cara que é cheio de mulher. Isso gera uma série de conceitos para esses meninos, de referências. E quando ele olha para a polícia não é um bom exemplo, porque é a polícia que chega lá dentro e que agride, é aquele que estraga o lazer dele, é aquele que tem como referência negativa. E hoje, quando a gente pensa a oferta de ações, principalmente dentro da escola, a gente pensa nas violações. E a escola, ela poderia ser, e essa é uma proposta que eu venho fazendo nos encontros que me convidam, é que as escolas elas sejam os espaços culturais, é que a gente pense uma forma de propor ao Ministério da Educação um novo plano de educação que mude essa didática, que mude essa forma arcaica, essa metodologia de ensino que ela não contempla esse jovem criativo. Pelo contrário, a escola mata a criatividade. É um espaço de deseducação da nossa juventude, da nossa adolescência. Então a escola é um espaço de desensino, digamos assim, aproveitando bem da licença poética. Então a gente vê dentro da escola aquele menino que tem uma criatividade, a escola ela concentra todo o espaço onde o teatro, todos os segmentos culturais, esportivos, poderiam, a escola poderia servir como uma propulsão desses talentos. E ali é onde acontece o primeiro extermínio, é dentro da escola. É quando a escola extermina o talento, tenta enquadrar dentro de uma lógica que não tem lógica, para que ele sirva e crescer na vida, ser alguém na vida representa algo que geralmente para esses jovens está muito distante. Eu lembro que chegar à universidade com 26 anos foi um desafio, porque eu repeti a 7ª série umas 4 vezes, porque para mim era muito mais legal chegar lá, namorar e curtir, porque eu não tinha referências, e as minhas referências chegaram tardiamente, mas ainda deu tempo de aproveitar. Então precisamos que esses jovens eles estejam à frente, que o negro seja notícia, e que a mulher negra, quando a gente fala de extermínio, a mulher negra ela ainda está na invisibilidade desse todo o processo, e é a que mais se vitimiza, porque
um dos grandes booms desse processo de vulnerabilidade do jovem está justamente quando essa mulher, que ela começa a alçar e alcançar seu protagonismo, chegar no trabalho, e geralmente mãe solteira, com quem fica seu filho? Então ela vai, ao mesmo tempo que ela vai garantir a subsistência, a sobrevivência de sua família, ela deixa seu filho lá, dentro daquele território, e onde seu filho, ele não tem a sua proteção, está e fica cada vez mais vulnerável. Então precisamos unir nossos esforços, nossas experiências para criar caminhos onde essa educação, sobretudo, precisa ser repensada. Enquanto a educação não for repensada, falar de segurança pública vai ser sempre chover no molhado. Obrigado.